Bom dia! A paz do Senhor Jesus. Que maravilha estar aqui nesta manhã para dizer que Deus nos conhece, nos sonda, sabe tudo sobre nós. Conhece o profundo, escondido, vê o nosso interior de maneira que ninguém pode ver. Ele tem os olhos como chama de fogo e nesta manhã ele passeia sobre a terra nos contemplando de uma maneira que vai trazer sobre nós aquilo que precisamos mudar na nossa vida. Por vezes queremos tanto algo e o Senhor tem até prazer em nos abençoar, mas antes Ele precisa nos alinhar, nos ajustar, para que possamos receber aquilo que Ele tem para nós. A Bíblia diz, peça e te darei. Ele tem prazer em dar, Ele tem prazer em abençoar. E por que muitas vezes a gente pede e não recebe? Porque pede mal. Esta manhã eu quero trazer para você uma palavra que o Senhor colocou ao meu coração, que está no livro do Gênesis, capítulo de número 30. Aonde fala exatamente sobre um pedido de Raquel. E o Senhor viu o sentimento de Raquel, porém precisou ajustá-la para entregar aquilo que ela desejava. Por vezes, Deus vai precisar nos ajustar para que possamos receber aquilo que Ele já determinou que será nosso. Vendo, pois, Raquel que não dava filhos a Jacó, teve Raquel inveja da sua irmã e disse a Jacó, dá-me filhos, ou senão morro. Então se acendeu a ira de Jacó contra Raquel e disse, estou eu no lugar de Deus que te impediu o fruto de teu ventre? E ela disse, eis que minha serva Bila, entra ela, para que tenha filhos sobre os meus joelhos, e eu assim receba filhos por ela. Assim lhe deu a Bila, sua serva, por mulher, e Jacó entrou a ela, e concebeu Bila, e deu a Jacó um filho. Então disse Raquel, julgou-me Deus, e também ouviu a minha voz, e me deu um filho, por isso chamou o seu nome Dan. E Bila, serva de Raquel, concebeu outra vez e deu a Jacó o segundo filho. Então disse Raquel, com lutas de Deus tenho lutado com a minha irmã. Também venci e chamou o nome Naftali. Vendo, pois, Leia que cessava de gerar, tomou também Zilpa, sua serva, e deu a Jacó por mulher. E deu Zilpa, serva de Leia, um filho a Jacó. Então disse Leia, vem uma turba, e chamou o seu nome Gade. Depois de Zilpa, serva de Leia, um segundo filho, deu a Jacó um segundo filho. Então disse Leia, para minha ventura, porque as minhas filhas me terão por bem-aventurada. E chamou o seu nome Azer. E foi Rubens no dia da cega do trigo, e achou as mandágoras no campo, e trouxe a Leia, sua mãe. Então disse Raquel a Leia, ora, dá-me as mandágoras do teu filho. E ela disse, já é pouco que hás de tomar do meu marido? Também agora queres tomar as mandágoras do meu filho? Então disse Raquel, por isso se deitarás contigo nesta noite pelas mandágoras do teu filho. Vindo, pois, Jacó à tarde ao campo, saiu Leia ao encontro e disse, a minha entrarás, porque certamente te aluguei com as mandágoras do meu filho. E deitou com ela aquela noite. E ouviu Deus a Leia, e concebeu e teve o quinto filho. Então disse Leia, Deus me tem dado o meu galardão, pois tenho dado a minha serva ao meu marido. E chamou o seu nome Isacar. E Leia concedeu outra vez, e deu a Jacó o sexto filho. E disse Leia, Deus me deu a mim uma boa dádiva. Desta vez morará meu marido comigo, porque lhe tenho dado 6 filhos. E chamou o seu nome Zebulon. Depois disso, teve uma filha e chamou o nome de Diná. Lembrou-se Deus, versículo 22,
Gênesis 30, 22. E lembrou-se Deus de Raquel, e Deus a ouviu e abriu a sua madre. E ela lhe concedeu e teve um filho e disse: tirou-me Deus da minha vergonha. E chamou o seu nome José, dizendo: o Senhor me acrescente outro filho. Queridos, nós vemos aqui a disputa de duas mulheres, duas irmãs, a qual uma não gerava, mas era amada de Jacó, que era Raquel. Só que Raquel, ela começa a invejar a fertilidade de Leia, sua irmã, a ponto dela se atribular tanto que ela vai exigir de Jacó um filho. E Jacó olha para ela, se ira, briga, um relacionamento fica abalado, porque ele diz: vem cá, por acaso sou eu Deus? De que mandaravassu. Elas começam a entrar em disputa. Raquel inveja a fertilidade da outra e vai começar uma grande disputa a ponto de Rúben ir ao campo catar mandágoras, e lá ela pede as mandágoras de Rúben, porque as mandágoras era algo que trazia as mandágoras trazia fertilidade, dizendo assim. E a Bíblia diz que Leia se irrita a ponto de dizer: já não basta você tomar meu marido, agora também que até as mandágoras do meu filho. Ou seja, elas estavam em contenda, em discussão, em divisão, mas o Senhor começa a ver o que Raquel está sentindo. Começa a surgir dentro de Raquel um arrependimento, um desejo, uma vontade de mudança. Porque ela está se sentindo mal, se sentindo abatida, mas ela está vendo que aquela competição, aquela inveja não vai trazer resultado. A Bíblia diz lá em Provérbios que a inveja é a podridão dos ossos. Deus não nos quer invejando o frutificar do outro. Deus não nos quer competindo. Deus não nos quer agindo de maneira errada. E ali, como elas viram que não gerava, começam a dar as servas que naquela época se deitavam com os seus senhores para fazer com que a sua descendência viesse ser numerosa, próspera, continuasse prosperando ali na sua fertilidade como um pai de família. E a Bíblia diz que elas geram essa competição e Deus não está feliz com isso. Deus não está se agradando, mas a Bíblia diz que elas começam ali a entender que não era dessa forma que o Senhor iria trazer o que Raquel desejava, principalmente Raquel. Raquel, ao invés de consultar a Deus, ela vai consultar a Jacó. Quantas vezes a gente quer agir pela nossa própria força, agindo do nosso modo, tomando satisfação? Ela foi tomar satisfação com o marido. Há uma disputa entre as duas. Quem dá mais filho? Leia tinha os olhos tenros, era feia, mas Raquel era bonita, era formosa. Mas mesmo Leia tendo uma aparência não tão desejada, foi ela que Deus escolheu para frutificar, para dar filhos a Jacó. Leia deu filhos a Jacó, e ali, quando ela vê que a irmã está com inveja, ela entra no cenário de competição. Ela poderia não precisar ter feito isso, mas Deus não abandona aqueles que buscam o arrependimento, que buscam estar na sua presença. É tempo de se arrepender. Quando Leia vê que Raquel está adoecida, ela não compete mais. Ela para, que a mandaravassou. E Raquel entende que ela precisava buscar a Deus, que ela precisava clamar ao Senhor, que ela precisava que Deus abrisse a madre dela, porque o próprio marido disse: ei, eu não sou Deus, isso foge do meu controle, esse seu pedido não cabe a mim, esse seu pedido é de ordem divina. Eu não sei qual é o teu pedido hoje, que se é para amante do teu marido ir embora, largar ele, o que é o desejo do teu coração, qual é o pedido, se é para o teu filho deixar de beber. Não vai adiantar você ir até seu filho, a seu marido e abrir discussão, porque Raquel aqui, movida pela raiva, pela ira, pela inveja, porque ela queria aquele pedido realizado, e ela invejou, e a inveja é algo
diabólico. Ei, Deus não quer nem eu nem você invejando. E a inveja é quando a gente vê alguém frutificando, prosperando e aquilo dentro do nosso ser não se alegra. Eu sei que eu tenho inveja se eu ver minha irmã prosperar e aquilo quando ela chegar para mim, que ela contar, que ela mostrar a bênção dela, no meu íntimo eu está entristecida pela conquista dela. Aí eu estou entendendo que isso é uma obra da carne na minha vida e eu estou tendo inveja de alguém. Então que nós venhamos buscar em Deus, nos purificar, nos limpar, não permitir que a inveja entre dentro de nós, porque na verdade é uma obra da carne e todos os dias nós temos que lutar contra a carne. E a Bíblia diz que quando Raquel entende que não vinha de Jacó a sua bênção, mas de Deus, lembrou-se Deus de Raquel e Deus a ouviu. Ouviu o quê? A oração mudada. Deus a ouviu quando ela clamou, quando ela se arrependeu, quando ela disse, confessou sua inveja, seu pecado. A Bíblia diz que Deus se lembrou de Raquel e Deus ouviu a Raquel e abriu a madre. Quando? Quando Raquel estava pura, limpa, sem precisar invejar, sem precisar querer competir, sem precisar mostrar para Leia que também ia gerar. Deus olha para ela e diz, agora eu me agrado, agora eu vou abrir o que está travado na tua vida, o que está fechado, porque eu mesma fechei para te ensinar. E a Bíblia diz que ela concebeu, teve um filho. O filho não foi da serva dela, o filho foi dela, foi o próprio Deus que deu a ela. Não foi pelas mãos da sua serva, deitando-se com Jacó. Não foi algo que o Senhor gerou dentro dela. E ela disse, tirou-me Deus a minha vergonha. Sabe o que era que causava vergonha a ela? A inveja. Porque a outra estava gerando e ela não. E a inveja causa vergonha a quem tem. Não é a quem é alvo da inveja, é a quem tem dentro do seu ser esse sentimento diabólico e maligno. É manhã de hoje. Se você quer ver sua vida destravando, Deus abrindo tudo, orar ao Senhor. Hoje você vai fazer o propósito da oração, pedindo ao Senhor que tire de você tudo que está em oculto. Tudo que é invejoso, tudo que é maligno, tudo que é mal. Eu oro ao Senhor. Senhor, não me deixe ser uma pessoa invejosa. Eu não quero ter inveja, eu não quero competir. Eu quero andar de acordo com o propósito a qual o Senhor tem para mim, porque a cada um o Senhor tem um propósito único. A cada um o Senhor dá de acordo com a medida da fé. E também, Senhor, me livra dos olhos invejosos, das obras da inveja, porque tem gente que pela inveja até mata. Vê Caim matou Abel por inveja. Os próprios irmãos de Jesus tinham inveja. Os próprios irmãos de José tiveram inveja. Mas o que aconteceu? Aconteceu que todos aqueles que tiveram inveja se deram mal. Acabaram se dando mal. Saul tem inveja de Davi, se deu mal. Não permita, meu irmão, minha irmã, que esse sentimento fique no teu coração. Quando alguém chegar com a chave do carro mostrando, se alegre. E se entristecer, ore ao Senhor. Diga, Jesus, eu não me alegrei. Eu fingi uma alegria, mas eu não me alegrei. Eu quis o que a irmã está tendo. Senhor, tira esse sentimento de mim, porque Deus se agrada do sincero. Deus se agrada quando a gente é sincero com Ele. E aqui, o que Deus se agradou em Raquel foi que ela foi sincera e Deus ouviu, abriu a madre, ela concebeu e ela mesma diz, Deus me tirou da vergonha. E ela coloca o nome desse filho de José. O nome de José significa ramo frutífero. A partir dali, Raquel tem um destravar na sua vida, começa a frutificar, começa a viver um tempo novo, um tempo livre da obra do mal, da obra do diabo, da obra da carne, que é a inveja. E a Bíblia diz que ela chama o nome do menino de José, que quer dizer, o Senhor me acrescente outro filho. Ela está dizendo, eu quero ser uma mulher frutífera. É por isso que quando Jacó abençoou os 12 filhos dele, representando as 12 tribos de Israel, a José, ele diz, José, tu
Tu és um ramo frutífero. Adacamantro de calabraiastui. Ei, que tal hoje orar ao Senhor, pedindo ao Senhor que tire de você esse sentimento? Missionária, você está me chamando de invejosa? Não, eu vou orar também, porque eu sou sujeita como você, somos carne, temos que pedir. Muitas das vezes você está enfrentando uma crise, uma escassez, uma situação onde as coisas não estão acontecendo na sua vida, e na outra que anda com você, que está do seu lado, está frutificando, está acontecendo, está conquistando. E o diabo é especialista em querer botar inveja nos corações, porque você pode olhar e dizer, engraçado, ela está frutificando, está conquistando, cadê a minha vida? Não anda, nada flui. Enquanto você está pensando assim, o inimigo está fazendo festa, mas Deus manda te dizer, quando você se alegrar com a bênção da sua irmã, do seu irmão, Deus vai fazer você ter um destravar na sua vida e também ser próspera, e também frutificar, porque Deus nos testa. Ele testou Raquel, ele experimentou Raquel, ele deixou Raquel ser provada. E qual foi a atitude de Raquel? Invejar a irmã. A obra da carne entrou primeiro, mas quando ela se conserta, Deus ouve ela. Deus faz dela uma mulher frutífera. Ei, Deus nos quer fazer frutificar. Recebe essa palavra, ora hoje. O voto de hoje é a oração contra a inveja, contra esse sentimento dentro de você. Não permita que isso encha o teu ser, a tua alma, preencha o teu coração. Não deixe. Vigia, porque enganoso é o coração do homem. Quem o conhecerá? Só o Senhor. Recebe essa palavra, 10 horas da manhã nós estamos numa live de segunda a sexta ao vivo. Que a bênção do Senhor que enriquece, não acrescenta dor, seja na tua vida, em nome de Jesus. Amém.